Glória a Deus! Que bênção! Pode tomar o seu lugar. Eu quero agradecer os irmãos pelo tempo de oração, pelas preocupações na minha direção, pelas mensagens que vocês enviaram. Eu confesso a você que eu não senti nada. Eu não senti dor, mas eu confesso que eu fiquei preocupado. 2 domingos atrás, eu tive um probleminha. Eu saindo do banho, e eu não me lembrava, eu perdi minha memória. Esqueci até que eu era casado. Brincadeira. Brincadeira. Samara disse que ia fazer eu lembrar rapidinho. Mas a minha memória recente eu perdi. E eu não conseguia lembrar, por exemplo, que a Mitty estava grávida. Eu não me lembrava do nome da filhinha da Mitty. E isso nos preocupou. E nós fomos para o hospital e logo me colocaram na UTI porque ficaram preocupados se eu estava tendo um AVC. Enfim, eu fiz uma bateria de exames. Apareceu uma manchinha no meu cérebro, no hipocampo. Mas eu creio e eu confio no Senhor de que isso não é nada e que nada vai impedir o propósito de Deus de se cumprir através da minha vida e dessa igreja. E eu quero dizer algo a você: não tem nada que possa impedir aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Assim como eu tomei posse e eu falei para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. E eu estou aqui para fazer a tua vontade. E hoje eu estou aqui feliz por poder voltar a fazer e cumprir o chamado que Ele me fez. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Obrigado, Senhor, obrigado. Eu não esqueci que Samara é minha esposa, eu não esqueci que Jesus é o meu tesouro mais precioso, eu não esqueci dos princípios que o Senhor estabeleceu, mas eu me esqueci de algumas coisas corriqueiras. Se você me perguntar agora, você lembra? Depois disso, você lembra? Não lembro. Eu sei que a pastora me falou de muita coisa que aconteceu em 3 horas, mas eu não consigo me lembrar. E também que Deus tire da nossa memória tudo aquilo que vem nos trazer tristeza, amém? Hoje Deus te trouxe aqui para curar você, porque Ele tem projetos para realizar na sua vida ainda nesse ano de 2025. Quantos aqui recebem, digam amém? Você está desanimado? Pergunta para o irmão que está desse lado: você está desanimado? Se ele falar que está, fala assim: vai embora então. Pergunta de novo: você está desanimado? Hoje você vai sair daqui animado, irmãos. Hoje você vai sair daqui motivado, porque Deus vai curar você. Sabe do quê? Deus vai te curar de frustração. Quantos aqui já se sentiram frustrados alguma vez na vida? Alguma vez? Quem já se sentiu? Um monte, todo mundo. Corintiano vive frustrado. Corintiano vive frustrado. Vai ficar frustrado de novo essa semana, né? Mas a frustração, irmãos, eu não vou dizer que é normal, mas é comum. Nós estamos aqui nessa vida, nós estamos enfrentando e tendo que matar 2, 3, 5, 12 leões por dia. Nós lidamos com pessoas. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, vê se ela é perfeita. Não é. E às vezes até as pessoas nos frustram. Seu cônjuge te frustra. A igreja muitas vezes te frustra. E o pastor também. E aí? E aí? O que nós vamos fazer com a frustração? Eu já quero começar dizendo algo para você. A frustração tem poder. Tem poder para te paralisar. Tem poder para te matar. Tem poder para fazer você desistir. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele vai te curar de toda frustração. Só quem crê, diga amém. Dá um aplauso lindo a Jesus, vai. Mas aplauda com vontade, com disposição, com amor. Números capítulo 20. Eu vou ler o texto. A partir do verso 1 diz o seguinte: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim.
e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e também contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por quê? Por que, Moisés, vocês nos trouxeram à Assembleia do Senhor a esse deserto? Para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não tem comida, aqui não tem cereal, aqui não tem figo, aqui não tem uva, aqui não tem romã, não tem água para beber. E Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro, e então eles se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara, e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade toda, e diante da comunidade fale para aquela rocha, e ela vai verter água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e também para os rebanhos, para que todos possam beber. Então Moisés pegou a vara, que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, seus rebeldes, seus ingratos, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, e aí começou a jorrar água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão a comunidade para a terra que eu lhes prometi. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde Ele manifestou a santidade entre eles. Meu Deus, nós estamos reunidos aqui, nós estamos em assembleia, nós estamos como teu povo, tua igreja, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, não economiza sobre as nossas vidas, nos tira dessa paralisia, nos tira, meu Deus, dessa condição que estamos vivendo ou sobrevivendo. Nos afasta, por favor, nos afasta desse sentimento terrível que tem muitas vezes consumido as nossas almas, e que o Senhor derrame sobre nós da tua graça, e que possamos sair daqui essa noite cheios de esperança, entusiasmo, motivação, e acima de tudo, com a tua presença. É a oração que nós fazemos, crendo no teu poder, e fazemos em nome de Jesus. Só os que creem, dá um aplauso bem lindo a Ele. Irmãos, o texto aqui menciona que o povo já estava quase completando o ciclo de 40 anos no deserto, depois que eles tinham saído do Egito. O texto conta também que uma geração, a geração rebelde, ela estava morrendo, e uma nova geração estava se levantando, assumindo o protagonismo, então, desse êxodo, saindo do Egito para entrar à terra prometida. Esse episódio especial marca o fim de uma peregrinação e o início da preparação para a entrada da terra prometida. O texto ainda fala que Miriam, irmã de Moisés, morreu, e que logo em seguida o irmão Arão também morre. Esse episódio acontece lá em Cades Barneia, no deserto, uma região que fica ao sul da terra prometida de Canaã. Foi nesse lugar aí, desse lugar, que os espias saíram para visitar a terra que Deus havia prometido. E era uma região, como eu disse, no meio do deserto, semiárida, com pouca água, o que justifica então a angústia do povo. E aqui nesse texto, irmãos, você deve entender muito bem, pela interpretação que o próprio texto nos dá, que Moisés vem liderando esse povo desde a saída do Egito, enfrentando momentos de grande frustração, porque você sabe bem que esse povo desde a saída do Egito reclama, murmura, questiona Moisés, confronta Moisés, e então Moisés se encontra nesse momento frustrado.
Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é frustrado? Ou você está frustrado? Sabe qual é o grande problema, irmãos, de muitas dessas promessas, desses objetivos não se cumprirem? Não é Deus. Deus não é o culpado. Por vezes é a tua frustração que impede você de tomar posse. Muitas vezes é a tua frustração que faz com que essas promessas aqui, esses planos, esses objetivos fiquem cada vez mais distantes. Por isso que nessa noite Deus precisa curar você dessa sua frustração. Os seus lábios revelam se você é uma pessoa frustrada, os seus olhos anunciam se você é uma pessoa frustrada, as suas atitudes, a tua omissão denotam se você é uma pessoa frustrada ou não. Alguém aqui gosta de ser chamado de frustrado? Chama seu irmão de frustrado, fala assim: ó, frustrado. Dá um murro nele. Ninguém gosta. Mas sabe o que nós precisamos, irmãos? É reconhecer se estamos frustrados ou não. É reconhecer se nós estamos vivendo um momento de frustração ou não. Olha o verso 4. Por que vocês trouxeram o povo, a Assembleia do Senhor a esse deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que você, Moisés, por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito para estar aqui nesse lugar terrível? Aqui não tem comida, aqui não tem cereal, não tem figo, não tem uva, não tem romã, não tem nem água para beber. Irmãos, aqui começa então a frustração de Moisés. Aqui nasce a frustração na vida de Moisés. O que é frustração? É a expectativa de algo que não acontece. Aqui Moisés é frustrado, porque a expectativa que ele tinha não aconteceu, não foi correspondida. Moisés suportou murmuração por décadas. Você ouviu falando o contexto em que estava acontecendo isso aqui que nós lemos e mencionamos? Durante 40 anos eles estavam perambulando pelo deserto, saíram do Egito para chegar à terra prometida. E durante décadas, inúmeras vezes, Moisés teve que suportar a reclamação, a murmuração do povo. Ele viu o povo se rebelar contra a liderança dele diversas vezes. Moisés teve que lidar com grandes revoltas que aconteceram dentro do próprio arraial. E agora ele se vê diante de uma nova geração, porque a geração antiga já estava morrendo, e ele se vê no meio de uma nova geração, repetindo os mesmos atos. E isso gera frustração em Moisés, porque Moisés tinha outras expectativas, porque Moisés queria outros resultados. O povo estava reclamando, irmãos. O povo estava murmurando, o povo estava ignorando tudo que Deus, o Criador, o Supridor, já havia feito durante aqueles 40 anos. E eles usam essas palavras: vocês nos tiraram do Egito para morrer aqui. E sabe quando eles falam isso? Eles estão dizendo o quê? Eles estão desprezando a libertação que Moisés liderou para retirar o povo do líder de Faraó, opressor, que os escravizava. Você lembra da história, irmãos? Você lembra da história, o que o povo hebreu fazia no Egito? Você lembra da história? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: eles eram escravos. Olha para o outro lado e fala assim: eles eram escravos. Agora eu pergunto para você: tem alguma coisa pior do que viver como escravo? Trabalhar arduamente, sem liberdade para absolutamente nada. Tem alguma coisa pior do que isso? Mas o povo é capaz de dizer: vocês nos tiraram do Egito para morrer aqui, desprezando a libertação da escravidão que foi operada através da vida de Moisés. Eles ainda dizem: vocês nos trouxeram para esse lugar é terrível. Quando eles dizem esse lugar é terrível, é que eles estão rejeitando o propósito e o plano de Deus de conduzi-los à terra prometida.
Está entendendo isso? Esse lugar é terrível. Eles só estão focados naquele momento e esquecem o propósito e as promessas de Deus. O povo ainda diz assim: não tem água, não tem fruto, não tem nada aqui. Sabe o que o povo está querendo dizer? Que o foco deles, o foco total deles está na falta, naquilo que não tem, mas não está na promessa. Sabe que Deus te trouxe hoje aqui para você parar de se lembrar aquilo que está faltando. Deus te trouxe aqui para te lembrar, não para você pensar no que está faltando, mas nas promessas que Ele fez para mim e para você, e vão se cumprir ainda esse ano de 2025. Tem alguém aqui que crê, que pode dizer amém? Dá um aplauso ao Senhor. Mas tudo isso aqui, todas essas atitudes, todas essas declarações, trouxeram frustração para a vida de Moisés. Afinal de contas, irmãos, você conhece a história e você sabe melhor do que eu, que Moisés havia dedicado toda a sua vida nessa missão, de libertar o povo do Egito, de libertar o povo das mãos de Faraó, e direcionar, dirigir, liderar esse povo até a terra prometida. E aí, diante dessas reclamações, Moisés se viu sem resultado nenhum, sem reconhecimento nenhum, diante de um povo ingrato e rebelde. Moisés esperava outra reação do povo, irmãos. Moisés esperava outra reação, e é por isso que ele se encontra frustrado. Deus te trouxe hoje aqui, porque talvez muitas coisas que você já viveu até hoje, não saíram do jeito que você queria. Muitos resultados que você esperava não estão coerentes com aquilo que você esperava, e isso tem frustrado você. Assim como Moisés esperava outra reação, muitos de nós também esperamos um outro resultado. Pergunta para o seu irmão: o que é que você esperava e não aconteceu do jeito que você pensava? C.S. Lewis diz o seguinte, essa frase eu achei muito interessante: Deus sussurra, fala baixinho, em nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência, mas Ele grita, Deus grita nas nossas dores. E a frustração é o megafone de Deus para despertar aqueles que estão surdos. Pois eu quero te dizer, se você reconhece a sua frustração, é como se Deus estivesse no megafone, gritando para você: ei, chega! Hoje é dia de você ser curado! Ei, chega de viver o passado! Eu tenho um futuro, e no futuro tem promessa! Tem alguém que recebe, pode dizer amém? Dá um aplauso ao Senhor! O pessoal não está conseguindo reproduzir aqui? Para mim? Não, o que está aqui, mas aqui. Porque só fica aqui os números falando que eu tenho que acabar. Irmãos, muitos de nós enfrentamos frustrações diariamente, mas nós precisamos reconhecer quais são. Seja no trabalho, seja na sua casa, seja em relacionamentos, seja na igreja. Quem já se frustrou aqui com igreja? Não estou falando essa. Alguma igreja, quem já se frustrou? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Faz assim, ó, se você é corajoso. Meu Deus! Olha quanta gente! Quantas pessoas se frustraram com igrejas? Quantas pessoas já se frustraram com pastores? Se frustraram. Não comigo, outros vai. Comigo, nem levanta a mão que eu não quero te ver. Mas irmãos, é comum isso acontecer. Nós nos frustramos porque nós temos expectativa. Você tem expectativa da tua igreja, você tem expectativa do teu cônjuge, você tem expectativa dos teus filhos, você tem expectativa dos seus pais, e o resultado não é o que você tinha como expectativa. Isso frustra. Frustração, irmãos, é um estado emocional
que aparece quando nós desejamos algo, quando nós temos expectativa de algo, quando nós temos o desejo de um objetivo e isso não é alcançado. E isso acontece por quê? Pode acontecer por causa de obstáculos externos, mas também pode acontecer por limitações nossas. Às vezes você está se frustrando porque você não está preparado para avançar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: hoje Deus vai te preparar e vai te capacitar para você vencer tudo aquilo que você precisa. A frustração, irmãos, é um choque entre aquilo que nós esperamos que vai acontecer, em contrapartida com aquilo que já aconteceu. Você está entendendo o que é frustração? É você gerar a expectativa de que algo vai acontecer e esse algo não acontece. Aí há um choque e aí vem a frustração. Quem aqui já se sentiu frustrado? Quem está frustrado hoje? Meu Deus. O grande problema, irmãos, não é você se frustrar. O grande problema não é eu me frustrar. O grande problema é como nós vamos lidar com a frustração. Grandes homens de Deus mencionados na Bíblia se frustraram. Lembra de Elias? O homem de Deus, o profeta de Deus. Se você pegar o texto lá de 1 Reis 19, você vai ver que Elias se sente frustrado, logo após uma grande vitória. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Ele enfrentando os profetas de Azerá, os profetas de Baal. Os outros profetas clamaram pelo Deus deles e nada aconteceu. Elias clamou pelo Deus vivo e Deus mandou chama, fogo, consumiu tudo. O povo estava oscilando entre quem eles iriam servir. E Deus se revela de uma forma gloriosa, gloriosa, manifestando a glória do único Deus verdadeiro. Ele vence aquela batalha, irmãos, você conhece a história. E logo em seguida você vai ver que Elias está frustrado. Pergunta para o irmão que está do seu lado: por que ele se frustrou? Sabe por que Elias se frustrou, irmãos? Porque ele tinha expectativa. Diante daquela batalha, diante daquele momento épico, onde estava sendo colocado o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Elias, o teu Deus, o meu Deus, contra o Deus daqueles profetinhas fajutos. E Deus se levanta e consome tudo, e prova e mostra que Ele é o Deus. E a expectativa de Elias, sabe qual era? Agora o povo se rende. Agora não tem como nós continuarmos com essa confusão. E a frustração de Elias acontece porque politicamente nada aconteceu. A frustração de Elias acontece porque Jezabel continua mandando, Acabe continua obedecendo, e muita gente ainda servindo a esses profetinhas de meia tigela. Não era o que Elias esperava, não era a expectativa de Elias. Falando de política, só fazendo um parênteses aqui, sexta-feira eu recebi uma ligação de manhã. Lembra que nós apoiamos um deputado federal nas últimas eleições? Nós apoiamos. Missionário Olímpio. Missionário Olímpio. Foi vereador várias vezes em São Paulo. Crente. Fervoroso. Já foi deputado algumas vezes, mas ele não conseguiu entrar no último pleito. Mas ele me ligou na sexta-feira para agradecer e disse que vinha aqui na igreja para agradecer pessoalmente. Ele é do PL e ele vai assumiu sexta-feira à tarde. Foi empossado deputado federal. Nós não nos frustramos, nós esperamos do Senhor. Quer que eu te diga uma coisa? Até politicamente, não se frustre, não se frustre. Deus é o nosso Senhor e juiz, e Ele está olhando por nós. Você pode dar um aplauso bem lindo para Ele? Mas Elias, ele tinha expectativas, as expectativas não se cumpriram, e ele se frustrou. Outro camarada que se frustrou, lembra de Jonas? Depois lê, no capítulo 4, a grande frustração demonstrada por ele. Por que Jonas se frustrou? Porque Deus mandou ele evangelizar, porque Deus estava poupando a cidade de Nínive.
E Jonas não queria que Deus poupasse Nínive. O que Deus queria era justiça, não misericórdia. Jonas queria ver Nínive castigada, destruída, por conta dos pecados que aquele povo praticava. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fala: graças a Deus, porque essa infinita misericórdia que nos alcançou, irmãos. Por causa da infinita misericórdia de Deus, Deus resolve poupar Nínive, perdoando aquele povo perverso. Mas Jonas, ele não queria isso. Ele não queria salvação para o povo. Ele queria fogo, destruição, que acabasse com aquele povo. Ele queria um resultado, o resultado foi outro. Muitas vezes é isso que acontece comigo, com você. Nós esperamos um resultado, temos expectativas grandiosas na nossa vida, na nossa trajetória, e esses resultados não vêm. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a frustração, presta atenção nisso, irmãos, a frustração é a escola da paciência e do crescimento. Quando nós reconhecemos a nossa frustração, é porque nós estamos na escola, aprendendo que no tempo certo, na hora certa, Deus vai abrir as comportas do céu, e tudo aquilo que nós tínhamos como expectativa vai acontecer. Se você crê e recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo a Jesus, vai, por favor. Eu estava com medo de pregar, porque eu estava com medo de esquecer. Ai. Eu não sei se você já teve essa experiência de perder a memória. Quando a gente perde a memória, a gente perde a história. Eu lembro que a avó da Samara, ela teve Alzheimer. Mas ela não esqueceu a palavra do Senhor. Nós temos um bem precioso, irmãos. A gente só começa a dar valor quando a gente acha que vai perder. O que fazer diante da frustração? Pergunta aí pro irmão. Falou: Sabijão, o que eu tenho que fazer quando eu estiver frustrado? Fala, pergunta para ele aí. Você sabe tudo? O que eu faço? Verso 6. Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro. E a Bíblia diz que eles se prostraram, o rosto em terra. E que a glória do Senhor apareceu para eles. Irmãos, o primeiro dilema nosso é reconhecer que somos frustrados. O primeiro desafio é admitirmos se estamos vivendo um tempo de frustração. É se render, é bater no peito, nem que você se jogue na frente do Senhor, chore na frente do Senhor, se lance diante do Senhor. Mas o primeiro desafio é reconhecer se somos pessoas frustradas, se estamos vivendo alguma situação que isso está ficando notório. E quando nós reconhecemos que estamos vivendo um tempo de frustração, ou quando nós reconhecemos que somos pessoas frustradas, nós temos que fazer o que Moisés fez: se prostrar, buscar a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está precisando buscar Deus. O que fazer diante da frustração? Busque a Deus. Sabe por quê? Porque eu e você corremos grandes riscos. Se eu e você não fizermos o que Moisés e Arão fizeram, Moisés e Arão, mesmo diante do povo, buscaram a presença do Senhor. A Bíblia diz que eles se lançaram com o rosto em terra. Quando eu leio isso, e a pastora falou muito bem que a gente tem que começar a imaginando Arão e Moisés se prostrando, o rosto em terra, se lançando,
É uma situação até de desespero, irmãos. Sabe por que você não vence a sua frustração? Porque você não tem buscado a Deus como deve. Não importa se você tem que chorar, se você tem que gritar, você pode brigar com Deus, mas se apresente a Ele, busque a Ele. Para de ficar lambendo as suas feridas, para de ficar se lamuriando, chorando pelos cantos, reclamando da má sorte, reclamando de pessoas. Busque a Deus, se lance nos braços dEle, faça o que Moisés e Arão fizeram. Jeremias 29:13 diz o seguinte: que eu e você podemos e devemos procurar o Senhor, e nós vamos achá-lo se nós procurarmos de todo o coração. Posso ouvir amém? Deuteronômio 4:29 diz que eu e você precisamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração buscar o Senhor. Salmo 105 verso 4: recorram ao Senhor. A quem? Recorram a quem? Fala com expectativa. Recorram ao Senhor. Recorram ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Nada contra psicólogos, psicanalistas, mas tem muita gente frustrada, buscando solução numa clínica. Pois eu estou aqui para te dizer: o maior de todos, o maior psicólogo, o maior psiquiatra, o maior psicanalista se chama Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o médico dos médicos. Sabe por que não cura? Porque não busca. Nós precisamos buscar o Senhor, irmãos. Mas não é buscar o Senhor como a gente vem buscar aqui na igreja, bonitinho, cheirosinho, levanta as mãos, coloca seu rosto no pó, chora, se desespera, se descabela, dá murro no chão, e Deus vai te responder. Se eu e você não buscarmos ao Senhor, presta atenção nisso, nós corremos o risco de desistir. Se eu e você não buscarmos ao Senhor, nós corremos o risco de abandonar. Se eu e você não buscarmos ao Senhor por causa da frustração, nós vamos paralisar. Nós vamos paralisar as nossas vidas. Nós vamos paralisar os projetos. As decepções, irmãos, frustração tem esse poder que muita gente está ignorando. A frustração tem o poder, e nós não podemos ignorar o poder dessa frustração. Você está frustrado com o seu casamento? Você está frustrado ministerialmente? Você está frustrado profissionalmente, financeiramente? Você está frustrado com esse mundo, com a sociedade, com a humanidade? Busca o Senhor. Busca o Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu Deus. Mas sabe por que a gente não está alcançando? Porque a gente não está buscando. Essas 2 semanas que eu me ausentei, eu fui buscar o Senhor. Os cientistas da mente me disseram que eu precisava me afastar da igreja. Porque o que ocasionou essa minha perda foi um estresse muito alto. Um alto nível de estresse. E eu fui buscar o Senhor e falei: ó, Senhor, se for para estar distante de ti, do teu povo, não faz sentido eu estar aqui, dentro daquela UTI. E Deus virou para mim e falou assim: nem começou o que eu quero que você faça. Você está frustrado? Busque o Senhor.
Quantas pessoas, irmãos, por conta da frustração, deixam de ver os seus sonhos? Quantas pessoas por conta da frustração tiram a sua própria vida? Quantas pessoas frustradas deixam de lutar, deixam de acreditar, deixam de perseverar, tudo por causa das frustrações. Ei, nem tudo que nós planejamos, nem tudo aquilo que nós esperamos, que nós queremos, vai acontecer do nosso jeito. A frustração, ela acontece. O lance é que quando nós estivermos frustrados, nós precisamos buscar o Senhor. Você pode olhar para o abençoado que está do seu lado e falar assim: começa a buscar o Senhor. Agora, irmãos, a frustração é tão poderosa, ao ponto de prejudicar não só você que é frustrado. Se você é frustrado, você é uma bomba prestes a explodir. Cadê os papais e mamães aqui? Quem é papai e mamãe, levanta a mão. Só quem é pai e mãe, levanta a mão. Olha para mim. Ei, você, se não tratar dessa frustração dentro de você, você é uma bomba prestes a explodir perto dos seus filhos. Enquanto Deus me falava sobre essa mensagem, me veio à memória algumas coisas. Meu pai e minha mãe, desde pequenininho, sonhavam que eu, nobinho, fosse militar. Desde a minha adolescência, meus pais me colocaram em escola preparatória para que eu fosse militar. Desde adolescente, na escola preparatória, lembro até hoje, Mena Barreto, para que eu me tornasse um militar, um oficial do exército, da marinha, da aeronáutica, não importasse o quê, mas era o sonho do meu pai. Por quê? Porque meu pai tinha uma frustração, ele não conseguiu, era o sonho da vida dele, não minha. Era sonho dele ser militar, mas por conta dele ter que trabalhar muito, dele ter que sustentar a família dele desde muito cedo, ele não conseguiu, ele não teve oportunidades, e aí ele transfere a frustração dele para mim, e eu sofrendo. Olha para mim, irmãos, dá para ser um general? Dá para ser um capitão? Olha para mim, olha o físico, não dá. Isso doía, a frustração dele estava me frustrando. Ô papai, cuidado, para a sua frustração não frustrar o seu filho. Se você não conseguiu ser aquilo que você queria, se você não deu conta de ser o que você desejava, não transfira para os seus filhos. E olha como é interessante, eu transferi isso para minha filha. Essa semana a pastora estava conversando na mesa, e eu fui estudar direito depois de velho. Eu entrei na faculdade depois dos 30 anos, fui fazer direito. E eu sempre quis ser advogado. Eu falei para Mitch, você vai ser advogada também. Nós vamos abrir um escritório, vai ser Hayashida e Hayashida. Lembra disso? Hayashida e Hayashida associados. Aí poderia vir Carpegiani, entendeu? Hayashida e Hayashida. E eu fui fazer direito, e a Mitch, tá bom pai. Estudou 5 ou 6 semestres na Mackenzie, Universidade Mackenzie. Até que ela tomou, se encheu de coragem, falou com a mãe dela e veio falar comigo: pai, essa é a conversa mais difícil que eu estou tendo na minha vida. Esse é o seu sonho, não é o meu. Essa é a tua vontade, não é a minha. Mas como pai, querendo melhor, pensando melhor, projetando melhor, eu estava transferindo para ela uma frustração. Papai, mamãe, a tua frustração não vai ser tratada se o seu filho realizar aquilo que você não conseguiu. A tua frustração vai ser curada quando você se apresentar ao Senhor. Quantos estão me entendendo, digam amém. Quantos estão me entendendo, digam aleluia. Quantos confiam no Senhor, dê um aplauso a Ele.
Nós temos que tomar cuidado, papais, mamães, em não transferir a nossa frustração para as outras pessoas. Seu filho tem vida própria, você pode direcionar, encaminhar, projetar, mas jamais trazer a frustração para que ele seja o que você não conseguiu ser. Se trate, você tem à sua disposição o Senhor. Seu casamento não deu certo, não frustre o casamento dos seus filhos. Seu relacionamento não deu certo, não frustre, dizendo que casamento não presta, relacionamento não presta, é melhor viver sozinho. Está frustrado? Busca o Senhor. Está frustrada? Busca o Senhor. É assim que nós resolvemos e tratamos a nossa frustração. Tozer, ele diz o seguinte: a verdadeira obediência não é feita por obrigação, mas por confiar em Deus e descansar, mesmo quando nós não entendemos o caminho. Pelo amor de Deus, irmãos, nós não podemos gerar frustrados porque somos frustrados. E a frustração paralisa, porque quando a gente é frustrado e não reconhece a frustração, nada flui. Pergunta aí para quem está do seu lado: você acha que flui? As coisas da minha vida estão fluindo? Pergunta para ele: você acha que as coisas da minha vida estão fluindo? Estão acontecendo? Se não estão acontecendo, há uma forte tendência de você estar vivendo um período de frustração. Há uma forte tendência de você ser alguém frustrado. E enquanto você não buscar cura, não tratar essa frustração, você vai continuar paralisado. Pasmem, você pode desistir por conta de uma frustração. E a terceira e última coisa: Deus quer transformar a sua frustração em fé. É difícil admitir frustração, mas se você identificou frustração na sua vida, hoje Deus vai pegar essa frustração e vai transformar em fé. Versículo 7. Agora presta atenção. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara, juntamente com o seu irmão Arão, vá até a comunidade, reúna, e diante da comunidade, fale aquela rocha, e aquela rocha vai começar a verter água. Vocês então vão tirar a água da rocha, e vão dar para a comunidade e também para os rebanhos beberem. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, o propósito é receber uma direção. Moisés fez o que Deus falou, sim ou não? Sim ou não? Não! Moisés não fez o que Deus falou. Quando nós buscarmos a Deus, quando você buscar Deus, se prepare para fazer o que Deus está mandando você fazer. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Fala para o irmão que está do seu lado: não é do seu jeito, é do jeito dele. Irmãos, olha, não tem outra forma. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é objetiva. Deus dá uma direção para Moisés. Está frustrado, Moisés? Me buscou? Muito bem. Já que me buscou, presta atenção no que eu vou falar para você fazer. Você se frustrou, queria outro resultado, está machucadinho, me buscou, parabéns. Mas agora que você lançou seu rosto em terra, que você de uma forma desesperada veio me procurar, presta atenção no que eu vou te dizer. E aí Deus fala para Moisés: fale com a rocha, conversa com a rocha, troca uma ideia com a rocha, se comunique com a rocha, e a rocha vai ceder a água. Só que nós lemos o texto, ao invés de Moisés fazer aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus direcionou, ao invés de falar com a rocha, Moisés pega a vara e dá 2 chibatadas com raiva na rocha, e ela começa a verter água, porque
A rocha não verteu água por causa das chibatadas. A rocha verteu água por causa de Deus. Mas Deus não mandou Moisés bater na rocha. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus é maluco, né? Deus é maluco. Quantas maluquices Deus já mandou você fazer e você não fez? E aí você quer ser tratado da sua frustração. Eu não ia entrar em oferta. Quantas vezes Deus já mandou você dar e você não deu? Quantas vezes Deus já mandou você dar e você reteve? Quantas vezes Deus já mandou você dar tudo que você tem e você não deu? Aí você quer ser tratado na sua frustração. Custou caro para Moisés isso, hein? Custou caro para Moisés não obedecer a Deus. Custou caro para Moisés não confiar no Senhor. Deus já manda logo direto para ele: ó, tá vendo? Por que você não confiou? Não vai conduzir o povo até a terra prometida. Vai ficar de fora. Está aí na sua Bíblia, lê depois. Ao invés de falar, Moisés deu a chibatada. Deus havia mandado Moisés falar com a rocha. Falar com a rocha. E Moisés faz ao contrário. Em alguns momentos das nossas vidas, irmãos, presta atenção, já estou acabando, mas presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Deus vai nos direcionar a fazer algumas coisas que humanamente é loucura. Durante a nossa trajetória, quando você estiver frustrado, frustrada, e você se lançar com o rosto em terra na presença do Senhor, Deus vai falar para você: ei, faça isso. E humanamente aquilo parece loucura, improvável, impossível. Mas ao contrário de Moisés, nós temos que obedecer. E nós só obedecemos se nós confiamos, irmãos. Você acha que Deus só fez essa loucura aqui, nesse texto, Números 20? Ai, pega a tua Bíblia e leia. Lá em Êxodo 14, o exército, Faraó, correndo atrás do povo que havia saído do Egito em direção à terra prometida, se vê diante de um mar. E Deus fala assim: ó, toca no mar, e o mar vai se abrir, e vocês vão passar em seco. Milhões de pessoas, idosos, crianças. Sabe o que eles fazem? Exatamente o que Deus fez. Exatamente o que Deus falou. E eles chegam até outra margem. Josué capítulo 6. Uma cidade fortificada. Exércitos. E Deus fala: vocês vão gritar. E o grito vai derrubar esses muros. Sabe por quê? Porque vitórias espirituais não vêm por força humana, irmãos. A vitória que Deus quer conceder a você não vem pelo teu braço forte. Ela vem por orientação divina. Mas o que adianta Deus direcionar? O que adianta Deus direcionar e você não cumprir? Em 2 Reis capítulo 4, Deus manda o povo cavar poço no meio do deserto. Cava aqui, ó, cava. Não tinha chuva, não tinha nuvem, não tinha vento, mas tinha uma palavra: cavem. E sabe o que aconteceu lá no versículo 16, 17 de 2 Reis capítulo 3? Que a água veio como sinal de provisão. Lembra de 2 Reis capítulo 4? Aquela viúva que sozinha tinha que se sustentar. Lembra disso? Que ela não tinha mais nada, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, depois ela tinha que morrer. Aí Deus manda aquela velhinha sair pegando vasilhas vazias, muitas vasilhas, como se tivessem caminhões de entrega. Deus vai pedir loucura para você, irmãos. Deus tem pedido loucura para a gente. E se nós não formos obedientes, porque nós não confiamos, nada vai acontecer. Eu me lembro claramente, eu estava frustrado por conta de algumas situações. Algumas situações se levantaram e eu estava vivendo um momento de frustração. E nós viemos para esse lugar aqui, e eu fui ver algumas fotos hoje, para me recordar. Isso aqui parecia uma selva.
era barro para todo lado, era árvore, era mato. Aqui era uma igreja muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha 1 metro de fio, não tinha nada, não tinha iluminação, não tinha nada. Mas diante de uma frustração, eu fui buscar o Senhor. Eu falei, e aí, Senhor? E aí, Senhor? O Senhor nos colocou nisso. O Senhor mandou pôr o pé, dar o passo que o Senhor ia por terra. E aí, Deus? Deus deu uma direção, falou assim, a partir de hoje, para de confiar em homens, confia em mim. Para de confiar em palavras de homens e confia em mim. Eu não sei se você consegue compreender no que Deus tem feito, no que Deus já fez e no que Deus está fazendo ainda nessa igreja. Mas eu quero te dizer algo. Diante de uma frustração, eu fui buscar o Senhor. E quando eu busquei o Senhor, Ele me deu a direção. E a direção que Ele deu foi a seguinte: vá, faça, porque aquilo que eu vou fazer, homem nenhum pode impedir. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus? Moisés representava Deus diante do arraial, irmãos, diante do povo. Quando Moisés desobedeceu, implica que ele não confiou. E o que eu e você precisamos fazer diante das frustrações que eu e você enfrentamos nas nossas vidas, basicamente se resume em confiar em Deus. Para de confiar em promessa de homens, para de confiar em palavras que não vêm diretamente do trono de Deus, para de confiar em promessas, começa a confiar em Deus, irmãos. Salmos 18:44 que diz: quem ouve a Deus e obedece, alcança. Atos capítulo 5 verso 29 diz que nós devemos primeiro obedecer a Deus, antes dos homens. 1 Samuel capítulo 15 diz que eu e você precisamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sofrer, é melhor do que sacrificar. E aí eu pergunto, por que você não tem obedecido? Por que você não tem confiado no Senhor? Por que você vai sair daqui hoje frustrado? Frustrado com o seu casamento, frustrado com a sua casa, frustrado com a vida que você está levando, frustrado com o seu ministério. Por quê? Se Deus hoje está se apresentando e dizendo para você: me busque, eu vou me deixar se encontrar. Me busque, só me busque, você vai me encontrar. Só me busque de todo o coração, me busque com toda a sua alma, me busque com toda a verdade. Ou seja, só sai daqui hoje frustrado quem quiser. Quem quiser. Fecha teus olhos. A fé transforma a frustração em esperança. A fé transforma a sua frustração num propósito. Deus te trouxe hoje aqui para curar você. Essa frustração sua está te paralisando, irmão. A sua frustração está fazendo com que você desista. A sua frustração está impedindo o Senhor de agir na sua direção. E segundo esse texto que Deus tratou conosco, o que nós precisamos é buscar o Senhor, buscar a face do Senhor, para que Ele nos direcione. Nós vamos adorar o Senhor nessa hora, e eu quero que você busque ao Senhor, com todas as suas forças, com toda a sua intensidade, para que Deus possa se reportar a você, direcionar você naquilo que você precisa fazer, em nome de Jesus. Quero declarar teu nome, Jesus.